Que a paz e as bênçãos de nosso amado Jesus encontre em cada mente, em cada coração presente aqui nesta noite as condições necessárias e satisfatórias para um melhor entendimento da vida e as razões pela qual nós, como espíritos, precisamos, sempre que necessário, retornarmos a esta terra como escola abençoada para aí fixarmos melhor os objetivos da alma, mas para tanto é importantíssimo fixarmos em mente que a morte, na realidade, não existe a não ser na mente e nos corações dos homens. Por que a humanidade sofre? Porque ainda alimenta o estigma da morte. Se o próprio Jesus chamou a morte de um mal, e que extirparia esse mal dos corações humanos ou dos homens, porque os homens ainda insistem na realidade da morte. Uns chamam a terra de prisão, ou corpo de prisão, outros chamam de escola, outros chamam de zonas infernais. Mas ao longo desses milênios aqui vivenciados, eu chamo a terra de mãe, que oportuniza aos seus filhos tudo de que necessitam para se tornarem homens de bem. Mas os vícios, acumulados ao longo das experiências terrenas, mesmo retornando ao plano do espírito, participando de cursos diversos, ao retorno da Terra, ainda mantém sempre a ideia que a morte é uma realidade. Aos olhos materiais, aquela roupagem não pode ser mais vista. E aí, para os homens, é a finalização de um ciclo, quando na realidade não existe finalização. Existe uma sequência de vida. Aprende-se em muito maior aspecto no âmbito espiritual para a vivência no plano material. Quantos cursos são feitos? Muitos espíritos, às vezes, passam anos em preparação, conforme eu tenho dito aqui, para exercer o sacerdote na terra, ou sacerdócio. E aqui chegando esquece tudo. E aí, o Deus milhão acaba falando mais alto. E é tão interessante que nós observamos que existe um vício
E este vício constante na vida humana faz com que os homens sofram. Porque aquele que acumula tem que cuidar, em todos os aspectos. E quando ele passa a cuidar de tudo que ele acumulou, pode acontecer dele tornar-se um escravo de suas próprias ações. Então, meus irmãos, cada dia é um novo dia, uma nova oportunidade. E em razão de tudo isto, sugerimos repensar, rever. Vamos, pelo menos, pensar no que estamos falando. Vocês todos têm ideias pré-concebidas. Todos vocês já têm uma verdade para vocês. Mas aquele que não está disposto a alterar sua verdade é um candidato à dor, é um candidato ao sofrimento. Quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. Quando eu estou adolescente, eu penso como adolescente. Mas quando eu atinjo uma certa faixa etária de vida, eu vou pensar diferente. Mas o que nós observamos, que os vícios atingem tamanha proporção, que quase sempre os companheiros não conseguem desapegar dos vícios. E Jesus afiançou isto há 2000 anos, sabendo de tudo o que aconteceria com os filhos de seu coração. Olha que interessante. Nós não temos que temer a morte. Nós temos que estar todos os dias vivendo, mas vivendo amplamente. Não é vivendo de qualquer jeito. Não é sendo um peso àqueles que estão ao seu redor. Uma reencarnação é algo tão complexo para se executar. A grande maioria acha que uma reencarnação é um simples ato físico de 2 corpos. Não! Tem suas complexidades. Imagina quantos espíritos aqui no plano espiritual às vezes estão aguardando há século uma oportunidade de reencarnar. Porque não fez jus a tal. Quando em vida se preparou apenas para a beleza física. E quando nós falamos que o espírito não tem sexo, isto é realidade. Não tem sexo. É do animal. Razão porque aqueles que vêm para a Terra aqui apenas idolatram o campo físico, acabam ficando sem suporte para novas experiências terrenas. A não ser que se submete a nascer em qualquer lugar, em qualquer útero, que não é o ideal. Quando Jesus diz que nós devemos granjear amigos em nossas experiências, ele está querendo dizer o quê? Mesmo eu estando na terra, mesmo eu não cumprindo devidamente a lei para o qual eu me coloquei num corpo físico, num corpo masculino ou feminino, mas a partir do momento em que eu granjeio amigos,
Eu posso, no dia de amanhã, buscar o auxílio desses amigos. Mesmo que em corpo feminino, não me ofereci para a maternidade, em razão de protótipo, em razão da beleza, em razão dos estigmas sexuais. Então nós temos o que pensar melhor. Estamos iniciando um novo ciclo na visão humana. Um ano novo, cheio de novas oportunidades, novas experiências. Eu não penso desta maneira, porque para mim não existe 2023, 2024, não. Não tem nada isto. Para mim existe hoje. E hoje é o melhor dia de minha vida. Hoje eu posso realizar, eu posso fazer, eu posso projetar. Este é o dia mais belo. Os homens não. Quantos nascem, daí a pouco começam a alimentar um medo de morrer. Vive 70, 80 anos com medo de morrer. Sabendo que um dia o desencarne vai acontecer. Porque é um processo natural. Então vamos rever isto, vamos repensar isto. O espírito fora do corpo, principalmente se ele retorna sem muitos pesos para carregar, ele é livre, assim como disse Jesus, só para onde quer. Para os demais que ainda estão com uma bagagem pesada, só existe um lugar para recebê-los, a terra, onde permanecerão até que se desfaz daquilo que não lhes pertence. E assim, Jesus, te convidamos mais uma vez a estar conosco nesta noite. E esperamos, sim, cumprir aqui a missão para o qual cada um de nós abraçou ainda no plano do Espírito. Conforme temos afiançado, a terra é escola abençoada, mas não é nossa casa de origem, porque somos espíritos. E a terra é ainda uma mãe que recebe corpos para aqui poder progredir, melhorar, crescer, vencer a si mesmo e poder bater asas de retorno à casa paterna. E assim, Jesus, mais uma vez, estamos aqui nos colocando à sua disposição para que se cumpra sempre, em primeiro lugar, os teus desejos, a tua missão, e que a nossa vontade fique por último, porque sabemos que seguir os teus passos e tuas pegadas é seguir a luz, e quem segue a luz jamais se perde. Que Jesus continue nos fortalecendo e que Deus abençoe a todos sempre.